Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui hoje para mais um podcast e hoje tá babadeiro. Hoje o negócio tá pesadíssimo, né, amiga? O tema de hoje é ótimo. O tema de hoje promete. Sim, olha, deixa eu já dar uma dica. Quando eu colocar esse meu kimoninho de paetês, você se segura no fone de ouvido, porque vai ser o pipoco, vai ser fogo na barraquinha, entendeu? E qual é o nosso tema de hoje, amiga? Sexo. Pá! E Escutou? aí quem vai começar sou eu, viu? O Pra tabu você, quebrou. Ju, o que é sexo? Então, eita, amiga, Peguei pesado, tenso, não foi? E aí, vamos lá. Poxa, deixa eu ver, sexo. Pode ser um maior grau de intimidade entre duas pessoas, não sei. Pode. Pode, né? Pode. E eu não filei não, tá, minha gente? Eu tô aqui só me expondo mesmo. Desenvolva mais. Deixa eu ver. Tem que ser bom pros dois. Tem que ser bom pros dois. Precisa ser consensual. Sim, importantíssimo, né? Precisa ser Absurdo a gente consensual. lembrar disso, mas é. Isso. Deixa eu ver. Então, amiga, fala tu agora. Então, eu vou mais além. Ótimo. Eu acho que sexo não é só isso. Porque sexo, ele não é só a relação em si com penetração. Sim, né? Sexo sim. vai muito além. Então, sexo é um namoro, sexo é um trocar de beijos, sexo é um trocar de olhares. Abrangente, hein? Sexo é um trocar de sentimentos. Sexo são as preliminares. Então, tem tantas formas de sexo. Será que a gente consegue definir em 2, 3 linhas o que realmente é sexo? Não, Não, com certeza a gente não. não consegue. E a gente não sabe disso, né? Quando a gente fala de sexo, primeiro que eu acho que a gente banaliza a palavra, né? Total. Segundo que eu acho que a gente só pensa se muita gente pensar, a gente pensa nas preliminares, mas o que vem logo à cabeça, que eu acho que de todo mundo, é só o momento da penetração. Sim. E não é isso, gente. Para que a gente chegue no momento da penetração, a gente já passou pelas liminares, a gente já passou pelas brincadeiras, a gente já passou pela troca de olhares, a gente já passou pelos beijos. E o sexo já começou há muito, lá Ô, amiga, atrás. é até um convite pra jantar, é? Pois é. Ah, porra, viu? Até um convite para jantar. Imagine, você tá jantando com seu namorado, com seu marido, com seu parceiro, com sua parceira, tomando um vinho, e vocês estão conversando, e vocês estão trocando carinhos. Por que não poderia ser sexo também? E o tabu quebrou. Não é? Pois é. É. Então, um dos primeiros tabus que estamos quebrando aqui é o que é sexo. Não é? Minha gente, eu nunca vi isso em canto nenhum. Pois é, porque a gente não pensa. A gente foi treinado a pensar que sexo é o quê? Penetração, realmente. Penetração, é cama. E que não se pode falar Não sobre é? isso, E não né? se pode Ainda falar é sobre possível. isso. Então, sexo é penetração, Eu é tô cama, passada. e eu não posso falar. É isso, mas não é, gente. A gente precisa abrir o leque, né? A gente precisa abrir a nossa cabeça, porque existem sentimentos. Sexo por fazer, todo mundo faz. O que é que deixa o sexo importante? É o sentimento que ele A está conexão. envolvido, né? A conexão que existe ali, ou até a vontade. Sim. Se só existe vontade. Agora, por fazer, sem conexão, sem envolvimento e sem nem vontade, será que tá valendo a pena esse sexo? Será que em vez do sexo propriamente dito, que aí seria a penetração, só uns beijos não já estaria bom? São uns peguinhas, né? Então, é isso que a gente tem que entender. Sexo não é só penetração, né? É um conjunto, né? Uma troca. Sexo envolve tantas coisas. São duas pessoas, são sentimentos, são vontades, são desejos que estão ali envolvidos. Não Eu é só tô chegar chocada. lá, pei, buf, acabou. Eu ainda não me recuperei, eu tô passadíssima. Pois é, tá vendo, Ju? Até tu tá É. passada. Chocada. E é muito doido, né? Como assim, a gente é proibida de falar sobre uma coisa que a gente não sabe nem o que é. É. Não, e o que eu acho engraçado é que é assim, veja, para nós mulheres, falando do ponto de vista fisiológico, Sim. as preliminares, na grande maioria das mulheres, elas são bem melhores que a penetração em si, Certo. né? Devido ao local que a gente tem mais orgasmo, devido à maneira que a gente chega no orgasmo, totalmente diferente da parte masculina. Né? Então, as preliminares, muitas vezes a gente acha que ela não é sexo, mas ela é. É uma forma de sexo. Morta, craquelada. Pois é, tá vendo? E muita gente nem investe nas preliminares, né? É. E esse é o ponto principal do sexo. São as preliminares, é a conversa de antes, é a troca de carinho. A penetração, ela é uma consequência de tudo isso. E você pode até nem ter penetração. Isso é ótimo. Isso é uma
uma experiência boa para os dois lados. E os Sim. dois lados conseguirem ter prazer, chegar ao orgasmo e não teve penetração. Então, a gente tem que desmistificar isso na cabeça da gente mesmo. Meu nível de Sexo consciência não rebaixou é um pouco aqui. penetração. Mas serve para Passada. isso, né? Serve pra gente refletir, né? Veja, eu tô dando um ponto de vista que você nunca pensou. Não. Na sua cabeça estava como na da maioria das mulheres, que sexo é penetração. Se não tem penetração, não teve sexo. Na verdade, eu nunca nem cheguei a extrapolar, assim, de relação de causa-consequência, o que é um e o que é outro. Pra mim, era uma coisa Já era uma coisa tão auto-explicada. determinada, né? Que você nem pensa. Tipo, é Já é isso, aquilo paf. mesmo e pronto, acabou. Se ninguém nunca pensou além daquilo ali. Vamos sair da caixinha? A gente não Bora, tá no amiga. quarto rosa? Seguiu a Então- gente em todas as redes sociais, minha gente. Vamos sair da @quarto rosa com caixinha. 2 As. É exatamente Menina isso. passada. Pois é. Morta. E aí, depois do teu Impactadíssima. passamento, fala aí o que é que tu Impactadíssima. estás achando agora dessa Não, é nova muito definição louco, de porque sexo? se você for parar pra pensar, então, a gente, partindo dessa definição, desse pressuposto, muito sexo em vão que a gente faz, né? Tipo, Muito sexo em vão. muita... E muitas vezes sem valer a pena, viu? O que É. é pior. Faça em vão, mas que vale a pena. E quando Isso. não vale? Quando eu digo em vão, eu quero dizer assim, aquela coisa, ok. Às vezes um rolinho que aí você vai jantar com o boy, você cria expectativa e você... Primeiro começa com a produção, né? Porque a gente gasta tempo se produzindo, amiga, né? É. Aí se produz e não sei o quê, aí vai jantar com o boy nem tchum pra gente, muitas vezes. Ou se não, mostra ser uma pessoa péssima. Ou se não, enfim, muitos cis, muitas coisas. Aí não tá valendo a pena. Exatamente. Diferente daquela pessoa que você sai com ela e ali, naquele jantar, foi como eu tava dizendo, né? Uma tacinha de vinho pra cada um e ali já começou. Já começou dali, né? O romantismo já começou ali. O jeito que você é tratado, o jeito que você trata, né? Os carinhos, a troca de beijo, nem que seja um selinho. Ali foi que começou. Agora vai terminar na cama, né? Com a penetração propriamente dita, mas já começou lá. Se não tem esse começo, vamos parar para pensar. Se eu não tenho esse começo, você tem um começo como você tá dizendo, né? Uma coisa que não tá me tratando bem, não tá sendo cortês, não tá legal, não tá pintando o clima, como diz a história. Vai terminar bem? Vai não. Então, né? Você pode até ir pro final, terminar na penetração, mas vai ser bom? Acho que não. Talvez não. Ai, eu então a mesma ideia, claro, guardando as devidas proporções de gastar dinheiro com comida ruim. Nossa, é horrível. Você compra aquela comida carésima, quando você vai comer, que você bota na boca, você Não vai ser, né, uma coisa muito legal. só fiz gastar Experimentar. dinheiro. Nesse caso, só fiz gastar tempo. Isso. E maquiagem, que vale E muito. expectativa, né? Eu acho que a é o gente, pior, é a gente tem se expectativa. contentado com muito sexo bosta, viu, amiga? Tem. Com muito encontro que não vale a pena. Realmente tem. Mas, claro que essa parte filosófica é linda. E assim, eu tô realmente, de verdade, impactada, minha gente. Não é só pra fazer H pra vocês, não. Eu realmente tô chocada. Mas, voltando pra parte mais fisiológica, a parte mais efetiva, certo? Certo. No caso, aí a gente vai ter... Tem a questão da antecipação, tem o climinha, né? Você tá numa vibe legal com a pessoa. Começam as preliminares... E aí, num segundo momento, é que vai pra penetração propriamente dita, pra essa parte Frisando mais... que não precisa ir para a penetração propriamente dita. Não é uma Isso. obrigação, né? É uma Isso. coisa que pode se desenvolver ou não. Uhum, Ou ali mesmo fica bom por dois e pronto. certo. A gente também tem que ter isso na cabeça, né? É. Porque muitas vezes a gente escuta o quê? Ah, doutora, porque teve tudo, mas teve penetração. Sim, mas foi bom. Teve tudo, mas mesmo sem a penetração foi bom. Você ficou satisfeita, Ih, eu acho que essa é uma palavra importante, né? hein? É isso que a gente tem que usar, né? Mas o que é Foi um ser sexo satisfeita no sexo? adequado pra você? O que é ser satisfeita no sexo pra você, É. né? Ai, fiquei chocada. Que é o que é pra Me você distanciei pode não até ser de pra Zezé. mim. Vem cá, Zezé, pra eu ficar chocada também. Mas Zezé é o isso nome que a do gente tem que microfone, minha pensar. gente. Né? Batizadíssimo. Porque a gente escuta e emprenha pelo ouvido o que a gente foi ensinado, o que a gente escuta das amigas ou na escola, né? Mas pra você, o que é estar satisfeito com o sexo? Outro tabu que Do quebrou. mesmo jeito, o que é estar satisfeito com aquele relacionamento? Você está satisfeita com o que você tem? E o que é estar satisfeito? Você está adequada? É porque adequado é diferente de satisfeito, né? É.
E eu acho que, na verdade, sejam até opostos, porque para você ser adequado, você tem que se encaixar em uma métrica, numa expectativa que muitas vezes colocam Isso. em você. Não é E você, não sabe vem o de que eu você. acho, Ju? É que nos casais hoje em dia falta muita conversa sobre o assunto. Porque talvez você ache que esteja fazendo tudo que deixa o outro satisfeito. E ele está achando tudo uma verdadeira porcaria que você está fazendo. Porque não é assim que ele gosta, de outro jeito que ele gosta. Mas você não tem como adivinhar. Se não existe uma conversa. Do mesmo jeito, ao contrário. Ele pode estar achando que está fazendo as mil maravilhas em você, você sentindo nada. Né? E você, meu Deus, que porcaria Um cara de é paisagem. essa? Pois é, não quero assim, gosto assado. Mas, por quê? Porque está faltando uma conversa. Sim, E por que a gente não conversa sobre o assunto? Porque a gente tem vergonha, porque é porque feio. é feio, porque a gente tem medo, É, né? Mas veja, se a gente convive com aquela pessoa tá tendo um relacionamento íntimo com a gente não pode conversar, então a gente vai conversar com quem sobre isso? Pá! Aí por isso que vem tantos transtornos também associados a isso. Muitos casais que às vezes se entendiam passam a não se entender mais. sim. Né? Uma coisa que eu vou trazer aqui para vocês, que eu acho bem pertinente, porque termina que é muito a minha vivência. Depois que a gente casa, todo mundo diz que muda. E depois que tem filhos, muda de novo. Uhum. A gente já parou para pensar por que muda? Não, é como se Não. fosse uma coisa... Se fosse assim, ninguém automática. casava, não é? Sim, Porque sim. piora tanto, para que casar? Então não vamos casar. Fica tu lá, eu aqui, a gente Sim. continua namorando o resto da vida. Mas todo mundo casa. Sim, Mesmo todo mundo dizendo que muda e muda para pior, não é para melhor. é. Né? A maioria dos relatos é esse. Por que muda para pior? Nessa parte sexual da convivência. Também não sei. Não sabe. No começo, quando a gente casa, a casa é nova. É. Só são duas pessoas. Tá tudo maravilhoso, não é? Tudo A gente novidade. namora na cozinha, no banheiro, no sofá, na varanda, no quarto de hóspede, sei lá onde, em todo canto. Daqui a pouco ficou chato aquilo ali. Aí começa a ficar chato o casamento. Porque quando você namorava, qualquer tempinho que vocês tinham pra ficar junto, vocês aproveitavam. Sim. Não era? Vocês iam para vários lugares diferentes. E agora, depois de casa, por que não continua? É sempre em casa, Sim. não é? E agora tu chega cansado e eu também. A gente deita e dorme. É. Não é? Porque agora a gente se vê todo dia. Antes, quando você morava na sua casa e eu na minha, a oportunidade que a gente tinha de se ver e de dormir junto, Tinha que aproveitar, tinha que tivesse aproveitar. cansado ou não. Agora não. Então é isso que a gente precisa entender. É que a fase da vida mudou. Porque agora a gente dorme junto todo dia. Uhum. Não é? Então, tem hora que você vai chegar cansado, não vai querer. Tem hora que vai ser eu que não vou querer. Então, por que a gente não muda? Uhum. Por que a gente não tira um dia na semana para ir jantar fora? Mudei a rotina. Traz o novo de Traz novo, o novo né? de novo. Por que a gente não viaja um final de semana fora, só o casal, para namorar em outro local? Por que a Uhum. gente não dorme fora um dia na semana? Sim, com certeza. Não é? Então, veja, a gente tá mudando os ares de novo. A gente tá fazendo com que aquele relacionamento seja dinâmico. E por que não, quando a gente tá ali deitado, que eu tô cansada, não tô afim hoje. Talvez você também esteja. E a gente ali, quando tá deitado, assistindo um filme, um agarradinho no outro, por que aquilo ali não pode ser considerado sexo? Não, agora, minha Não filha, é? assim, eu tô na fila do banco pegando uma senha, pra mim já é sexo. Pois Tô é. brincando. Mas é isso, né? A gente só pensa em sexo como uma coisa propriamente dita, a penetração, mas não é. Uhum. Não é, a gente pode aproveitar de tantas outras maneiras sem fazer com que isso interfira no relacionamento da gente. E é muito louco porque é uma métrica, entre aspas, a questão da satisfação muito pessoal, né? E aí, no caso, por exemplo, pensando em relação às mulheres, existe toda uma cultura, na verdade, de que você tem que ter o tempo para tudo, né? Você tem que ter uma penetração, não, uma preliminar que dure um tempo X e que se não durar esse tempo X, a penetração não vai ser boa e fisiologicamente não é assim, né? Mas eu acho que aí vem de uma certa, como é que eu digo o nome? Uma certa parceria do casal, Uhum. né? Porque, veja, se você tá chegando lá, mas eu tô muito longe de chegar lá, espera, né, vai poxa? devagarzinho, Debra né? e freia. Exatamente. É exatamente isso. Aí o que é que a gente vê? Não, O cada homem um por chega lá si, muito né? mais rápido, né? O homem Ele que... chega lá muito mais rápido que a gente, porque feito eu estava dizendo, as mulheres, elas respondem muito melhor às preliminares Sim. do que a penetração em si. Os homens, geralmente, é o oposto.
Eles respondem muito melhor a penetração. Se não tiver um vínculo, menos assim, as uma compreensão preliminares. dos dois lados, não então, vai tem que ter acontecer. respeito, senão aquele ato sexual, ele nunca vai ser bom para os dois. Talvez para ele foi rápido demais, ele também não gostou, e para ela foi... Uma vida. Não, se para ele foi rápido, para ela foi a velocidade da luz, né? Que ela tava pensando e ele já foi, pô. Né? Então, assim, tem que ter... Uma sintonia. Uma sintonia ali, né? Uma parceria ali. Tem que um tá prestando atenção no outro. Porque senão não vai ser legal. Vai ser bom pra tu, mas pra mim não. É verdade. E uma das coisas que eu já recebi dúvidas em outros momentos, em atendimentos, eu recebi uma dúvida que era mais ou menos a seguinte: doutora, veja, por que na penetração o meu companheiro se sente tão realizado, sente tanto prazer e eu não? E essa paciente, ela chegou para mim muito angustiada. Muito, muito angustiada. Aí eu cheguei para ela, tá. Na verdade, ela chegou querendo medicação. Porque ela achava que o problema estava relacionado com libido, alguma coisa assim. Sabe o que as pacientes pedem muito? Dosagem hormonal. Muito, 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 muito. Quando às vezes o problema, a grande maioria, às vezes não, acho que 90% do problema sai do consultório sem uma dosagem de hormônio. Porque não é esse o problema, gente. Não porque é muito esse. Abrangente, né? Tem toda a questão emocional também, que é outro ponto. Provavelmente o que estava faltando na sua paciente, para ela era o quê? Para eliminar que não estava tendo. Então só ele gostava. E assim, também uma coisa que eu tentei deixar bem claro para ela é que são organismos diferentes. Nesse caso, era um casal tradicional, um homem e uma mulher, cis, os dois. Então, o que é que acontece? A própria anatomia é diferente. Então, se você tiver, no caso, um companheiro que não tem essa percepção, nunca vai ser bom para ela. Sabe? Nunca vai ser bom para ela. E aí entra muito também o ponto da gente fazer questão do nosso prazer enquanto indivíduo. Porque, poxa, como é que eu não falo de sexo numa mesa de bar? Às vezes eu vou chegar pro meu companheiro e vou dizer que não tá rolando. Mas aí, gente, precisa ter esse tipo de diálogo. Porque, como a Melina falou, tem que ser bom para os dois e o companheiro não tem como adivinhar. A gente tem, nesse caso do meu exemplo, estruturas anatômicas diferentes. A área relacionada ao prazer, eu não vou nem falar nisso. Vai, Melina, não, você fala. vai falar. Não, amiga, fala, continua. De jeito nenhum, pode falar. Tu é que é a dona da ginecologia, vai. Não, tô só escutando, pode ir. É pra isso, minha gente, eu me passando aqui pra vocês. Vá-se embora. Vou falar sobre clitóris na frente da ginecologista, que sabe 1000 vezes mais do que eu. Então. Se tiver errado, eu falo. Obrigada, eu agradeço. Aí, pra não ser cancelada, amiga, no começo do podcast. Aí, o que é que acontece? Existe realmente, em termos de anatomia, muita diferença, né? A mulher, ela tem uma região ligada somente ao prazer dela e que fica fora do canal vaginal. Então, por isso que não tem como casar 100% o máximo, entre aspas, de prazer que o homem vai sentir com o que a mulher vai sentir. A maior parte sensitiva do órgão genital feminino, ela está fora. Né? Ela tá ali na vulva, na região do clítoris, realmente, do clitóris, ao contrário. Realmente, não é no canal vaginal. Por isso que para a mulher a mais importante são as preliminares, né? Isso. Não é que seja mais importante, mas é onde ela vai sentir mais prazer, são nas preliminares. Vai ser mais sensibilizado, vai né? ser mais sensível. E no caso do homem, fica na região da glande. Fica na região da glande. Então, assim, também não adianta sair comparando o meu prazer com o do meu parceiro e querer que a gente tenha uma reação igual, né? São corpos diferentes, são estruturas diferentes. E são também, como é que eu posso dizer? Não é sentimentos, não, mas assim, gostos diferentes, né? Uhum. Você, às vezes, gosta mais de uma coisa, o parceiro gosta de outra, e isso tem que se encaixar ali naquela relação sexual, né? Porque é por isso que eu disse, a conversa ela é muito importante. A gente precisa conversar sobre o assunto com o nosso parceiro, né? Lógico que eu não estou falando daquela relação que acontece ao acaso, porque eu fui numa festa, não conheci direito ele, ou a gente só se conhecia de vista, ou já paquerou em outro momento, uma coisa ao acaso, assim. Porque não tem como ter uma conversa se o negócio só vai ser uma noite, você né? não vai dizer, então, Isso. vamos lá assinar aqui Mas esse aí, contrato. durante o ato, você pode. Você não pode ir Sim. orientando? Você pode ir orientando. Pode, né? Então, verdade. você tem que estar aberta para orientar e a pessoa aberta para ser orientado. É. Né? Porque se só ficar, não vou assim, mas Não, ela não quer assim, eu quero assado, né? Então, tem que ter abertura dos dois lados.
E outra coisa, minha gente, a qualquer momento você pode simplesmente não querer. E Parar. tá tudo bem. Você pode chegar e dizer, tá, já deu. Quero ir embora. Pronto. E aí é onde acontece a maior parte das violências que a gente vê, né? É porque muitas Esse vezes direito não é chega nesse respeitado. momento e esse direito não é respeitado. Ah, mas você já chegou até aqui, sim, mas agora eu não quero mais. Eu cheguei, mas quero voltar. E aí não é respeitado, infelizmente, geralmente pela parte masculina, né? É. Triste. Mas aí, voltando à questão das estruturas, a gente vai ter... Sim, pronto. Minha gente, no começo, como se o Quarto Rosa tivesse 80 mil anos, né? No começo, eu lancei uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, que é @quartorosa, certo? Com 2 As no final, só para vocês não esquecerem de seguirem a gente lá. Foi na mesma época que Melina fez uns stories falando sobre terapia sexual. E aí, uma pessoa mandou o seguinte, o ponto G existe? Existe? E aí, existe? Não existe? Não sei se eu respondo, ou se Não, a gente amiga. abre uma caixinha pra Ei, todo boa, mundo dar vamos uma marcar. opinião e depois a gente faz um stories. Pronto. Então, minha Vou gente... deixar com vocês, hein, gente? O que é que E aí, vocês gente, acham? digam aí. Quer dizer, digam lá, né? Quando a gente abrir a caixinha. É. Mas é um mito, né? O povo é fixado no ponto Nesse G. ponto Parece G. que você só É. tem prazer se for pelo ponto G. Se for o resto do alfabeto, É. não conta. Tem que ser ele. E aí, vale a pena a gente ir atrás desse ponto G? Ele existe? Na verdade, a pergunta é essa, né? É. Ele existe? O que é que será que as pessoas acham, né? Mas aí a gente responde nos stories com a caixinha. Eu adorei essa ideia. Arrasou, amiga, tu fecha. Fica legal. Fica perfeito. Vamos ver a opinião das pessoas, né? O que é que elas acham. Se tem, se existe, se não existe. Outra coisa, amiga. Já tive dúvidas de uma paciente em um determinado serviço que era relacionado ao seguinte, tipo, é só uma vez mesmo? Por exemplo, você tá lá, começou as preliminares, teve a penetração, chegou ao orgasmo e... Não. A mulher, ela é multi-orgásmica. Ai, chorem, né? meninos. Então, ela Desculpa. pode ter vários orgasmos seguidos. Ela não Vou precisa até de vir nenhum aqui com o período Zezé. de A gente fecha, recuperação. perdão. E aí vai depender muito das investidas do parceiro, né? Ou seja, vocês que lutem. Vocês que lutem, mas ela é multi-orgásmica. O homem não. O homem, ele só tem uma vez. E aí, quando ocorre a ejaculação, ele precisa de um tempo de recuperação para poder voltar a ter novamente. Uhum. Nós mulheres, não. A gente pode ter direto. Vários, múltiplos. Por isso o nome multi-orgásmica. O homem, não. Ele precisa parar e é como se ele voltasse tudo de novo. É como se começasse... Startou o sistema. Exatamente. Ele é como se ele começasse uma nova relação sexual, depois do período de repouso, digamos assim. Engraçado, né? Como isso é tão... Porque dentro de uma observação mais social, digamos assim, a mulher, ela é mais frígida, entre aspas. O homem é que é o safadinho da história, é o homem que quer sexo o tempo todo, e a mulher... Joana, ela é eu acho recatada. que isso hoje em dia tá assim, mas não. Não, eu acho que não vem se mudando, conversa vem mudando mais, mais. assim. A gente não fala muito sobre isso, Uhum. mas eu acho que as mulheres mudaram muito e elas estão mostrando o que querem, para que vieram. Eu tô achando bem isso, sabe? Uhum. E eu acho isso legal, porque, tipo, só os homens que têm vontade e nós não temos, Exatamente. não. Aí, por ironia da natureza, não do destino, a mulher é multiorgásmica e o homem não. O homem não é. Agora durmo homem com não essa. é. Porque na verdade, eu tô passada desde a definição de sexo, né? Eu ainda não me recuperei. Esse episódio tá um passamento geral. Tá, eu não me recuperei. Eu tô assim agora, eu vou ficar com cuidado até o panfleto que eu pego na rua, minha filha. Vou ficar Pois é. atenta, hashtag atenta. Que coisa melhor, que eu acho, do que aquela fase inicial da conquista. Sim. Que coisa melhor do que aquilo ali. Fica aquela coisinha, aquela ansiedade, e a pessoa falou. Eita, falou no WhatsApp, aí você já quer responder isso aí, logo. vai encontrar em tal lugar, não vai. E dá pra ficar, não dá pra ficar, né? Fica naquela coisinha. Veja, Gosto, não ó, gosto. o frisson que isso dá. Eu nem sei se usa mais essa palavra, né? Não sei se Usa, é velho. amiga, usa, joga Mas, na roda. Tipo, o frisson que isso dá. Sim. Não pode ser sexo, não? Não, agora pode. Né? Não tô dizendo até um Pois panfleto é. que eu pegar na rua, pra mim agora vai ser assim. Pois é. Eu tô chocadíssima. Adorei que tu se chocou. Não, eu tô. Que eu acho tu bem. Mas eu fiquei. Até porque, na minha cabeça, tinha um link muito direto com a necessidade de intimidade. Não
talvez não necessariamente penetração até, mas assim, de contato físico, sabe? Em termos de mão naquilo, aquilo na mão, e beija, e abraça, e não sei o quê. Então, eu nunca imaginaria que o sexo passava por essas partes mais sutis, até do olhar. Por isso que eu trouxe agora aquele primeiro contato, né? Aquela parte da conquista. Quando você tá nessa parte da conquista, o beijo, só o beijo, sem ser mão naquilo e aquilo na mão, nada, só o beijo. Ele não desperta um frissãozinho assim, uma coisinha assim. Na verdade, amiga, só a expectativa de ter o beijo. Pois é. Minha Então, gente! então eu não preciso ter mão naquilo, aquilo na mão pra ter sexo. Sim. Sim. É. Muito louco, viu? Muito, muito louco. Eu acho que isso vai mudar muito, assim, a visão das pessoas que estão assistindo a gente, né? Essa conversa. Porque eu acho que a gente, é como eu disse, a gente não sai da caixinha. Né? A gente não pensa sobre isso. Nem é muito sobre assunto, e também é. Mas tem um livro bem famosinho, chamado As 5 Linguagens do Amor. Sim! Tu já leu? Não. Eu já li. Ele tá em casa. Ele eu comprei, mas ainda não li. Maravilhoso. Tanto que quando eu comecei a ler, eu digo, meu Deus, eu tenho as 5 linguagens do amor. Mas calma, não é assim. E aí ele mostra exatamente isso. Como é? Por quê? Aquilo que eu falei no começo, né? Por quê? Quando a gente casa, as coisas mudaram. Sim. Na verdade, é porque vocês não estão lendo a linguagem do outro. Vocês precisam falar a linguagem do outro e o outro falar a sua. Você não pode falar a sua. E é um exercício constante, É um né? exercício constante. É um exercício constante e diário. Eu costumo dizer lá em casa que, assim, para um relacionamento dar certo, principalmente um casamento, a gente tem que se reapaixonar todos os dias pela mesma pessoa. E se esforçar, né? Né? Porque senão não dá certo. Vai caindo na mesmice, vem filhos são maravilhosos, mas mudam a casa, mudam o casamento, mudam a rotina, a prioridade são eles. Muda toda uma dinâmica. Então você tem que se reapaixonar pela mesma pessoa todos os dias. É verdade, porque senão amiga. não vai ser duradouro. É verdade. Ninguém vive só de amor. Não é isso. E assim, sabe? Por essa conversa que a gente tá tendo aqui, eu acho que às vezes até a ideia, não somente do sexo, mas do próprio amor é muito romantizado, porque você precisa ter um esforço. No sentido de, não de querer gostar, mas, por exemplo, de se programar, de dar valor para o tempo com aquela pessoa. Isso, de se dedicar ao relacionamento, né? Isso, exatamente. Porque o sentimento, ele existe. Uma vez que o sentimento não existe mais, talvez nem amor não tenha faça sido, sentido, né? Isso. Não faça sentido, mas se o sentimento existe, você tem que se dedicar àquele relacionamento, não tem como. Você deixar a baleia cortar água, como diz a história, não vai dar certo, né? E aí esse livro, ele entra falando exatamente sobre isso. É o que a gente dedica ao relacionamento, é a gente entender o outro lado. Ele é ótimo, ele é fininho, e a gente compra, e vale muito a pena ler ele. E você olha aí, que biscoito tem o livro, do dia, eu vou ler, amiga. leia. As 5 linguagens do amor. Inclusive, tem para crianças. As 5 linguagens do amor para crianças. Que aí já é uma outra vibe. Uma outra vibe, né? Mas é um livro ótimo, ótimo, ótimo. Vocês precisam ler. Assim, depois que eu li o livro, mudou muito a minha visão sobre as coisas, né? Eu li quando estava fazendo a pós. Tudo a ver. Tudo a ver, né? E é isso que a gente vê no livro, né? Que às vezes a linguagem do amor para você pode ser o sexo propriamente dito, mas para mim não. Sim. Para mim pode ser um tempo de qualidade. É uma das 5 linguagens do amor, é tempo de qualidade. Palavras de afirmação, Palavras né? de afirmação. Presentes. Serviços. E contato físico. Contato físico, entendeu? É mais ou menos isso. Então, qual é a sua linguagem do amor? E aí ele vai explicando, ele dá exemplos durante o livro. E é ótimo, é ótimo, é ótimo, é ótimo. No começo eu fiquei bem doida, assim, feito eu disse, né? Eu achei que eu tinha todas as linguagens do amor. Eu disse, meu Deus, eu não tenho todas as linguagens do amor. Mas eu não tenho. E eu acho que a minha linguagem do amor é a do tempo. Sim. Tempo disponível, né? Eu acho que a minha é essa. Assim, foi no que eu mais me identifiquei. Entendi. Eu tenho que ter tempo com ele. Se eu não tiver, pronto, eu já fico abusado, o negócio começa a de tudo arrumo. Qualquer motivo arrumo pra brigar, pra ter uma discussão. Eu preciso Hashtag fica a dica, não é mesmo? Eu preciso ter não vou citar nomes, mas o marido de Melina, preste atenção nesse momento. Mas eu preciso ter tempo. Nem que seja pra gente conversar na varanda de casa. E a gente faz muito isso. Desde o começo do namoro da gente, a gente sempre foi aquele casal de sair muito, só os dois. Uhum. Eu costumava dizer, eu disse, engraçado, enquanto
os casais gostam de sair acompanhados de outro casal, a gente se basta. Porque basta eu e ele. E a gente às vezes sai os dois ou fica na varanda de casa, né? Porque agora com o menino pequeno mudou. Dificulta. Dificulta. Então, ou fica na varanda de casa, cada um com a tacinha de vinho, conversando. Pronto, acabou. Então, por isso que eu acho que o meu é tempo de qualidade. Uhum. Né? Mas você vai se achando assim. É porque, na verdade, eu acho que todo mundo tem um pouquinho de tudo. Sim, a minha faz conclusão do sentido. livro foi essa. Mas faz sentido. Todo mundo tem um pouquinho de todas as 5 linguagens, mas uma sobressai mais. Sim. Né? E não é fácil você se identificar, não. Porque no começo você diz, eu tenho tudo. Quando eu li a sinopse, eu cheguei à mesma conclusão que você. Meu Deus, eu tenho as 5, para. Exatamente. Aí você tem que ir lendo o livro, porque ele vai dando exemplos, né? De como é. Você, rapaz, eu funciono assim, não. Eu funciono assado. É assim, não é. Ei, É muito do outro pano pra jeito. terapia, viu? É muito legal aquele livro. Acho que fica a dica, viu? É muito legal esse livro. Ele é baratinho, gente, nem é caro. Minha gente, depois botem nos comentários, tá certo? Lá do Quarto Rosa, o que é que vocês acharam? É bem legal esse livro. Coloquem o que é que vocês acharam, se valeu a pena, se não valeu. Brincadeira, amiga, eu sei que vale. Mas é muito louco, né? E é muito... Essa parte, assim, de relacionamento é outro mundo, né? Quando a gente vai parar pra ver. Porque é aquela velha história. Às vezes, só você gostar da pessoa não é o suficiente. Não. Ele Não- tem que ser cultivado. É. É igual a uma planta. Se você não cultiva, né? Se você não bota água, se você não aduba, ela não vai florescer mais. Ai, que poético. Tô filosófica. Poetiza ela. E Mas assim, é exatamente aí assim. às vezes as pessoas querem usar o sexo como... O sexo que eu tô falando no senso mais comum, não na nossa viagem filosófica. Como um tapa-buraco, né? É. Tipo, a relação tá péssima, você não se sente amado por aquela pessoa muitas vezes, não existe uma comunicação, mas o problema é só na cama. Assim, a galera acaba que não entende que o sexo, óbvio que tem sua dinâmica, mas ele é totalmente fruto, é totalmente impactado pela conexão dos dois, pela relação dos dois. Não adianta. Você não vai querer transar com uma pessoa que você não se sente bem. Eu tenho uma amiga de infância, não vou citar nomes, né? Mas uma Por favor, vez, meu advogado agradece. Ela disse assim pra mim, olha, sabe qual é o melhor sexo? Ela com o marido, logicamente, né? Aí eu disse, não, eu achando que ela ia dizer uma coisa assim, né? Absurda. Era. Aí eu disse, não, qual é o melhor sexo? Eu disse, pronto, lá vem, ela vai dizer uma posição, sei lá o quê, né? BDSM da sei vida. lá. Aí ela disse, é aquele depois da briga. Rapaz, isso faz anos que ela me disse É isso. pra Isso se ficou na refletir, minha pelo cabeça. menos. A resposta foi essa. Eu disse, não, e eu bem assim, né, viajada. Achando que ela ia dizer uma coisa bem louca. Será que isso é porque É você tá aquele adrenalizado da depois da briga, raiva da briga, né? talvez? Achei bem interessante. E comecei a observar isso. E às vezes eu perguntava às pacientes. E engraçado, a resposta de todas é a mesma. É aquele depois da briga. Ou depois de um período afastado, por exemplo. Sei lá, ele viajou, ela viajou a trabalho. Uhum. É sempre o pós. É o melhor. Por quê, né? Rapaz, Por quê? acho que porque você acabou dando mais valor àquele momento, né? Porque você vem de um momento de separação, ou de raiva, ou de briga. Então, talvez, não sei também. Ju, sabe o que eu já pensei? Não cheguei ainda a uma Resposta. resposta concreta sobre isso, não. Mas eu acho que é porque vai muito além disso. Eu acho que é porque o sentimento ainda existe, mas houve uma briga que rachou aquilo ali. Então você teve medo de perder. Aí Então volta o que aquele... vem depois vem com todo esse sentimento envolvido. Então é porque não é só uma explosão de sexo, é uma explosão de sentimentos de ambos os lados. Sim, é medo, é angústia, né? Hoje eu tô inspirada. Tô Tá bem filosófica. arrasando, Hoje eu tô amiga! virada. Ah, tá vendo? Porque Isso é são maravilhoso. coisas que a gente não pensa, a gente não sai da caixinha. A gente pensa que todo mundo ensinou a gente a vida toda. Na verdade, a gente é ensinado a não pensar, né? A gente decora. Na verdade, a gente engole, É. né? É Acho que a colocado expressão a gente é essa, goela engolir abaixo. mesmo. E a gente não sai da caixinha, a gente não abre os nossos horizontes. Mas não é fácil abrir, né? Não é fácil você pensar de outra forma. A pós-graduação que eu fiz é uma vez por mês, lá em Recife. Eu fiz no final da residência.
E eu dizia, quando era o dia da pós, eu ficava animadíssima, porque parecia que eu que estava indo para terapia. Sim. Terapia normal. Minha gente, é maravilhosa. Olha, eu ria após todinha, dizia, meu Deus do céu, será que eu tô aprendendo alguma coisa? Mas eu ficava tão empolgada que eu li o livro todo. Eu acredito. O livro normal, o livro de curso mesmo. Sim, didático. Eu li o livro todo. Tanto que teve uma vez que eu cheguei com ele na pós, aí a professora maravilhosa, a Cris abriu assim o livro e fez, Melina, que coisa mais linda. Tava o livro todo grifado, seta pra lá, seta pra cá, riscado. Porque eu realmente eu me empolgava a cada aula que a gente ia, eu me empolgava. Eu disse, isso é uma terapia pra vida. Eu fiquei tão triste quando terminou, porque eu queria passar o resto da minha vida assistindo a Eu acredito. Muito bom, gente. É porque muito bom. é muita coisa, né? E tem trabalhos em grupo, sabe? Que a gente faz lá, é muito legal. Inclusive, eu já mandei você fazer após, né? E você não quis. Não é isso, amiga. Não, amiga, não é isso. Não é que eu não quis. Claro que eu quero fazer. Você vai fazer. Nem que eu lhe inscreva você na pós. E digo, tá inscrita, viu? Pode começar aí. Começa tal dia. Porque é maravilhoso. Chega o boleto no meu WhatsApp. É muito bom. Mas muito, eu quero muito. fazer. Eu fiquei super empolgada. Faça. E qualquer pessoa que veja você falando dessa pós, minha filha, vai ficar empolgado também. Menina, mas eu acho que isso é unânime. Todo mundo que sai dessa pós sai maravilhado, assim. Porque ela consegue tirar a gente da caixinha. Entendeu? Então, ela fala as coisas que eu ficava, como é mesmo, menina? Aquilo ali ia pra casa me incomodando. Entendi. Então, você é treinado a sair da caixinha, a pensar coisas diferentes. Como que eu tô trazendo aqui pra você? Veja, você é uma pessoa super antenada, você é super pra frente. E o que eu tô falando está deixando você passada. Não, eu fiquei. Porque você em nenhum momento parou pra pensar. Porque como a gente tava dizendo, são imputados a gente, né? Goela abaixo o negócio que entra. A gente não para pra pensar. E quando a gente faz uma preparação, uma capacitação para resolver problemas na terapia sexual, a gente precisa sair da caixinha, porque eu preciso entender o outro. Sim. Se eu não entender o outro com a visão do outro, eu não vou conseguir ajudar ninguém, Ju. Eu não posso entender você com os meus preconceitos. Eu tenho que entender você com os seus. Uhum. Eu não posso julgar o que você está me dizendo. Então, eu preciso sair da caixinha para eu conseguir entender você de uma forma mais ampla. Hoje vai ser o tema. Vou fazer uma videochamada, inclusive, porque uma parte da minha família está de plantão, né? Pai está de plantão, mas vou fazer uma videochamada. Vai ser o assunto do jantar. Vai ser a polêmica do jantar. Do céu, acho que não vai ter nem jantar, viu? O quê? Vai. Tem que. Não, minha filha, lá em casa a gente não fica sem comida, não. Mas vai ser a polêmica do jantar. Vou jogar. Só para testar. Mas é bom. Eu acho que você deveria jogar começando assim. Pessoal, o que é sexo pra você? Eu vou jogar. Como eu comecei com você. Se bem que eu já sei como vão ser as reações. Minha irmã vai fazer assim, lá, porque ela é dessas. Amo, mas ela é dessas. Mãe vai ficar assim, menina, tu não tem o que fazer, não. Mãe vai ficar assim, arruma uma lavagem de roupa. As mães da gente arrumar o quarto. que vieram realmente de outra criação, de outra época. De outra época. E pai vai dizer, pronto, agora terminou de lascar. Meu pai, lá em casa, é um pouco, assim, pai tem uma cabeça um pouco mais aberta. Então, ele fica rindo. Se eu chegar lá em casa e perguntar isso, ele vai dizer, pronto, chegou a doidice. Lá vem, pronto, mesma coisa que pai chega assim, pronto, lá vem a doidice. Mas se eu começar, vai, paiinho, diz, vai, ele vai e entra na história, sabe? Manhã não. Eu lá em casa digo que ela é Madre Teresa de Calcutá, porque, né, ela é imaculada. Ela não fala sobre isso, ela não conversa. Eu digo, mulher, pelo amor de Deus. E eu e meu irmão, a gente vê o mundo como, hein? Não, por... Como foi? A cegonha. Mitose. A cegonha. Ou brotou de uma alface. Sempre possível. É assim lá em casa. É sempre então, possível. Veja que diferença, né? Aí chega eu fazendo um curso de terapia sexual. Menina, como é que foi a reação deles, né? Não, a mãe ficou, tu vai fazer o que nesse negócio? Ela disse, eu vou fazer uma pós-graduação em terapia sexual. Aí comecei a explicar, não sei o que mais lá. Meu Deus, que invenção. Ela dizia isso. Passada. Na verdade, lá em casa é tudo muito... A gente tem uma relação muito boa, mas como a diferença de idade é muito grande, né? Pai e filhos, pai, mãe, eu e minha irmã, existe uma diferença de idade importante. Então, eles vêm de outro momento. Meu pai, por mais incrível que pareça, também tem uma cabeça mais aberta. Mesma vibe que o teu, assim. Se eu jogar e puxar, ele começa a falar. Ele vai indo, E né? vai no flow, entendeu? Mas minha mãe não. É mais travada, minha mais fechada, mãe é mais na né? dela, sabe? Principalmente, assim, porque existe pra ela, dentro do contexto dela, a religiosidade dela, sabe? Lá em casa o ponto religioso pra ela é muito importante. Então,
Depois de muito conversar, depois de eu contar ela que ia fazer o quarto rosa, depois de ela entender do que era o quarto rosa, que no fim das contas o quarto rosa é para acolher e ajudar a libertar mulheres, assim, libertar realmente no sentido não só emocional, mas de Conversar mais sobre o raciocínio mesmo. assunto, né? Exatamente. Aí ela, ok, mas até então ela ficou bem travada. Ela fez, tu vai falar pra câmera sobre isso? Eu disse, minha filha, pare. Meu nome é Pronta. Aí ela também ficou bem angustiada com o que as outras pessoas iriam pensar, porque também tem isso, né? A gente acha que a nossa vida pode ser criticada por todo mundo, isso em tudo. E aí eu disse, mas pode fazer filha, tô nem aí. O que eu não aguento mais é mulher achando que tem culpa por não chegar ao orgasmo, pelo fato do parceiro... Você acredita? Só interrompendo, Ju, porque aí eu me lembrei de uma paciente que nas minhas consultas no consultório, eu sempre pergunto se tem vida sexual ativa, se consegue chegar ao orgasmo, se tem desejo sexual, para eu entender um pouco daquela faz mulher, parte. né? E aí, numa consulta normal, aí eu perguntei essas mesmas perguntas que eu tô lhe dizendo, fora as normais da ginecologia, né? E aí a paciente olhou para mim e fez assim, eu tenho o quê, doutora? Aí eu olhei para ela e fiz, não, veja, eu tô perguntando se você consegue ter orgasmo, se você tem prazer. Eu não sei o que é isso, não. Ou seja, então praticamente ela passou uma vida inteira sem saber e sem nem ter, provavelmente, orgasmo. E achando que isso é normal. Sim. Pronto, é esse tipo de coisa que me estressa. Né? Então aí não eu parei com ela, a mas a pra explicar situação. ela o que era. Sim. Aí ela, mas é um A assim. Tipo, tá bom, vou ali. Entendi a definição, mas nunca passei por isso, não. Pois é, menina, é muito Entendeu? louco isso. Pra você ver onde a gente chega. Pessoas que não sabem nem o que é ter um orgasmo, né? Inclusive mulheres até que sabem o que é, mas que nunca chegaram, nunca conseguiram chegar lá. E muitas delas se culpam muito, né? Se culpa. Porque a relação sexual para a mulher, ela também não é fácil, né? Para o homem, falou, ele tá pronto. Mulher, não. Ela precisa de um tempo para chegar lá, né? Ela precisa de uma preparação para chegar lá. E o que eu comento com as pacientes, geralmente são as mais jovens que chegam conversando sobre isso no consultório, é que a gente, como mulher, a gente precisa se desligar do mundo externo para conseguir ter uma boa experiência. O homem, não. Então, a gente é assim, se a gente tá aqui e a campainha toca, puf, acabou-se. Acabou-se tudo ali. Muitas pacientes que não são, mulheres que não são casadas, por exemplo, que namoram, aí às vezes vão dormir na casa dele. Aí os pais dele estão do lado. Não consegue. Né? Então, veja, ele faz numa boa. Ela não chega nem lá. Ela nem começa a preparação. Né? Então, não é fácil. Então, tantas coisas interferem na vida sexual feminina que às vezes a gente acha que é um problema que não é. A gente só precisa ajustar. E acho que um desses pontos, talvez, o que a gente mais observa também é a preocupação com a aparência, né? Que a mulher, ela se preocupa em tal posição, que a barriga vai ficar para baixo ou não, e porque eu tô feia e tô descabida. E muitas vezes o cara não tá nem aí. Tá nem aí. Tipo, tá pensando em outra coisa, nem imaginava, nem... E a mulher deixando de curtir o momento porque tá preocupada. Veja que coisa louca. Às vezes a gente fica preocupada pensando o que o cara está pensando sobre o seu corpo. Tipo, o corpo é meu, eu tenho o direito que ele seja como eu quiser, porque ele é meu. Mas eu quero tanto agradar o outro que eu perco o meu tempo... Não só o outro, a sociedade. Sim. Eu perco o meu tempo de qualidade, que seria um momento de prazer, o tempo de qualidade entre os dois, né? Pensando no que ele tá pensando sobre uma coisa que é minha. Sendo que ele que está lá comigo. Então, ele já tem uma noção de como é. E assim, outra coisa também que eu acho, falando da culpabilidade feminina, é que tudo é porque tem uma coisa errada comigo. Tem uma coisa errada comigo. Não é com você, é com o casal. Vocês não estão sabendo ajustar as coisas. Eu recebi uma paciente no consultório, foi encaminhada, e ela chegou no consultório dizendo assim, olha, doutora, fulano e tal, me encaminhou porque eu estou precisando dosar meus hormônios, porque está acontecendo isso e comigo. E conversa, eu até afastei, assim, o computador, né, quando fica os prontuários, afastei, eu disse, aí comecei a desenvolver a conversa, foi 1 hora de consulta só de conversa.
1 hora foi só de conversa. Ela saiu de lá entendendo o que estava acontecendo com ela, porque ela não tinha mais apetite sexual e sem uma solicitação de dosagem hormonal. Agora, já imaginou se por algum motivo ela não fosse na consulta? Porque E era uma nesse paciente caso... extremamente jovem. Uhum. Bem jovem. Ela, assim, uns 20 anos, 22 anos, bem jovem. Nesse caso, assim, tipo, por isso que a gente tem que falar sobre isso. Porque, óbvio que a consulta médica tem o sigilo, tem o contato Sim, médico-paciente, que é super importante. Mas a gente não pode deixar que o paciente fique dependente somente desses momentos. Que as mulheres fiquem independentes, até porque, infelizmente, a gente vive numa realidade que muitas mulheres nem têm um ginecologista, né? E muitas vezes eu já vi, inclusive, relatos de algumas pessoas que eu conheço, algumas mulheres, por exemplo, uma delas, ela era lésbica, casada com outra mulher. E no fim da consulta, a colega, a ginecologista, entregou um livro para ela se converter à igreja dela. Sabe? Aí a gente... Poxa, uma conduta totalmente errada, que não deveria acontecer. Não que deveria. Absurdo, né? É uma coisa... É tanto que eu disse, é sério. Sabe? São coisas muito absurdas. Então, a gente também não pode ficar na dependência somente da relação do profissional de saúde com o paciente. Por isso que eu acho que é tão importante a gente estar aqui, sabe? Para que isso seja mais difundido, mais comentado. Porque a gente precisa parar de ter culpa. Eu já vi situações onde, por exemplo, o homem tinha uma lesão nervosa e aí, consequentemente, ele não tinha mais ereção, não tinha mais condição realmente de ter uma relação sexual dentro dos moldes que eles tinham durante todo o casamento. É por isso que eu cheguei aqui, para desmistificar a definição do sexo, aí nesse caso. Exatamente. Aí, o bonito, porque ele se acha lindo, maravilhoso, né? O bonito, acha de culpar a parceria dele. Se a culpa é sua, que você não sabe estimular um homem. Me perdoe. Eu não posso nem dizer o que eu queria aqui, porque eu estou sendo gravada. Mas dá vontade de dizer, homem, pare. Crie vergonha nessa sua cara. Aí é esse tipo de coisa, minha gente, que a mulher tem que lidar. Como se não bastasse a pressão de ter o corpo perfeito, porque ainda tem isso. Ainda se acha que a mulher mais atraente é aquela mais bonita. Quando muitas vezes não tem nada a ver. É a mais magra. Ai, meu Deus, amiga. É a mais magra. É a mais ela magra. pode ser feia, mas ela sendo magra... Tá tudo certo. Tudo certo. Quando, na verdade, quando se fala sobre atração, tem N outras questões envolvidas. Sim. Então, se você é uma mulher que fisicamente não se encaixa nos padrões, você automaticamente já não é atraente. Você vai ficar pra titia. Você é isso, você é aquilo. Você é milhões de rótulos e você não pode ter o prazer sexual porque ninguém vai querer você. Como se o prazer sexual também tivesse ligado somente à necessidade de ter uma outra pessoa. Ai, mas gente, é muito louco. Eu acho que eu vou precisar de uma dipirona. Também pode se resolver, né? Pode. E assim... E por que não? Exatamente. E mesmo que... Mas peraí, mesmo que você tenha uma pessoa, você também não pode querer sozinho, não é? Exato. E outra coisa, não é isso que os homens têm a vida toda? Então, é aquela coisa de 2 pesos e 2 medidas. O homem, ele pode. Mas a mulher não pode. Na verdade, assim, até quando a gente vai falar dessa questão, até a forma que é encarada a genitália masculina e a feminina é muito absurda. Por exemplo, quando eu chego pra uma pessoa e digo, ei, tu é pica. Tu é massa, né? Antônio riu lá atrás, que eu escutei daqui. Tu é massa. Tá entendendo? Você é top. Mas, em relação à genitália feminina, a visão é totalmente absurda. Que é nojento, que é fedido, Feio. que é sujo. Então, até nisso... Olha, teve um... Isso aí é trágico, mas eu tenho que contar. Eu fiz minha faculdade toda em Recife. E a gente pegava muitos ônibus por dia, enfim, né? Morava na Zona Norte, estudava na Zona Sul. E aí teve uma pessoa ao meu redor que foi assaltada. E, às vezes, a gente tem o hábito de botar o celular por dentro da calça, né? Para evitar os assaltos. E a moça que trabalhava na casa dessa minha amiga colocou o celular dentro da calcinha. Tava tão desesperada para não ser assaltada que fez isso. Pois ela foi roubada. Sabe o que o ladrão disse? Ele pegou o celular, cheirou assim, fez, moça, lá vi isso. Acredita? Meu Deus do céu. É. Tipo, a pessoa não pode nem ser assaltada em paz, cara. Pega o celular e vai. Vai com Deus. Meu Deus. Então, a gente... Até a forma que isso é encarado é muito absurda. E, consequentemente, a relação que o homem tem
com o órgão genital dele é muito diferente do que a da mulher tem. Eu tenho uma amiga que ela é assim, ela é bem pra frente. Inclusive, ela já casou e tudo, mas na época ela só namorava com o atual marido dela. E aí, a gente falando sobre essas coisas e tal, conversando aquela patotinha de menina, falando de sexy shop, não sei o que mais lá, e ela chegou assim pra gente e fez assim, eu não entendo o que as pessoas acham, porque a gente tem namorado, a gente não pode se resolver sozinha, pois eu adoro meus momentos sozinhas. Eu achei, assim, maravilhoso isso dela, né? Porque nem eu tinha parado pra pensar nisso. Porque na minha cabeça também, eu ainda não tinha tanto esse leque aberto, né? Na minha cabeça, mas se a pessoa tem um namorado, pra que a pessoa quer, né? Sozinha. Como se fossem isso. É que isso vai ter graça, né? Mas quando ela falou isso, que eu parei pra pensar, eu disse, mas gente, e precisa de um homem pra ter graça? Ou precisa de um parceiro pra ter graça, né? Pois é. Você tem outra pessoa pra ter graça, você não pode sozinha se resolver. E não deixa de ser sexo. Olha aí a definição de sexo novamente. Pois é, menina, é muito louco. E assim, são muitas questões, por exemplo. Os homens, pode até existir, por exemplo, a competição. A gente vê mais isso em filme, né? Principalmente a gente que é mulher não pega muito essas conversas, porque também tem isso. A conversa quando tá um grupinho de homens, às vezes é bem diferente de quando tem uma de nós. Bem diferente, é totalmente diferente, né? Aí eles adoram comparar os tamanhos, às vezes, né? Não, porque o meu é tanto, o meu é tanto. Você já viu alguma mulher dizer, não, eu tenho tanto de profundidade? A gente não vê, porque na verdade a gente não é autorizada nem a tocar, se não for pra limpar. E você sabia E querem que fique cheirando a essa rosas. questão de tamanho, quando a gente vai estudar sobre o assunto da sexualidade, ela não interfere em nada. Eu acredito. Não interfere em nada. Pra mulher, não interfere em nada. Eles ficam tão assim, né? Como se fosse grande coisa. Querendo medir, fazendo não sei o quê, comentando. É mas quase querem fazer pra estátua. mulher, não interfere em nada. Pois é. Não interfere em nada. Porque o importante é o quê? É a conexão, as preliminares. Então, pra ela, não interfere em nada. Em relação a orgasmo, a desejo sexual, em nada. Eles deviam competir pra ver quem faz a melhor preliminar, era melhor pra gente. Mas não é isso, né? Que tá. É porque que tá no caso jogo, é o né? deles, né? Porque é é o ego cultural, deles. Né? Desde pequenininho, o que é que o pai ensina? Não é pequenininho, miudinho. É. O pai ensina que aquilo ali é que é importante. Né? Aquilo ali é que vai botar ele pra frente. A menina, coitada, não pode nem ter um pé de cabelo inflamado, que já, menina, tira a mão daí, né? Então, muito é louco por isso isso. que quando cresce, a competição é essa. Não é outra competição, porque é isso que eles têm de mais forte, né? É isso e o número de mulher que já nega, né? pegaram. Porque eu não sei da onde você está nos escutando, mas por aqui, por onde a gente tá, quantas negas tu pegou, é tipo isso. Né? É tipo Quando eu era esse mais tipo de coisa nova, que a gente escuta. Eu tinha muitos amigos homens, os meninos. E aí eu escutava isso direto. Eu fui pra festa, peguei não sei quantas, peguei não sei quantas. Meu Deus. Se alguma delas pra ela foi bom, ninguém sabe. Hoje eu queria voltar ao tempo e ter a maturidade que eu tenho hoje. Pra quando escutar isso, perguntar, tá certo, pegou quantas? 5? E qual das 5 teve qualidade? Porque pegar do jeito que tu pegou em 4, 5 horas de festa, não teve qualidade nenhuma. Foi um beijo aqui, outro ali, né? Me perdoe, mas muito vibrado deve ser muito melhor. Larguei, soltei, sai correndo. Não, é porque tem hora que cansa. Aí vai... Eu sei que é uma comparação já batida, mas aí vai a gente, belas, recatadas, ir do lado e dizer assim, peguei 5 numa festa. Tá bom. É quem é puta. É puta. Corrimão de quartel. E não chegue logo e pegue logo, não. Tem que fazer um charme, né? Porque a mulher não pode nem ter desejo. Passe ali um tempo conversando, passeando na festa, né? Não importa se você tá morrendo de vontade, você tem que fazer de conta que não tá. Mas a única coisa que eu acho que, assim... Eu vou levantar uma polêmica, eu acho, aqui, se eu falar isso. Mas eu realmente acho. Levanta, amiga. É isso que a gente quer mesmo. É que eu acho que o que as meninas confundem hoje em dia, principalmente as meninas mais novas, é liberdade com vulgaridade. Elas andam bem juntas, mas são coisas bem diferentes. Entendi. Eu acho que é isso que a gente precisa saber diferenciar e se comportar como tal. Você ter liberdade é uma coisa e você se tornar vulgar por conta da liberdade é outra. Sim. Né? Isso, eu, assim, posso até mudar minha opinião, né? Posso estar levando até uma polêmica que eu acho que eu tô levantando. Mas isso é o que eu penso. Hoje é o que eu penso. Acho que liberdade e vulgaridade, elas andam de mãos dadas, mas elas são completamente indiferentes.
E hoje o que eu vejo é as meninas, as adolescentes, elas misturando isso. Você pode ter liberdade para fazer o que você quiser, ir e vir, respeitando o próximo, mas você não pode entrar na casa da vulgaridade. Porque quando você entra na casa da vulgaridade, as pessoas não lhe respeitam. Não estou dizendo que é certo, eu estou dizendo que acontece. Sim. Não há o respeito. É porque, querendo ou não, você precisa pensar que a sua atitude vai ser julgada de acordo com um Isso. contexto machista, Isso. de acordo com um E, assim, contexto por mais que a gente patriarcalista. quebre tabus, por mais que a gente pense de forma mais aberta, digamos, nós vivemos numa sociedade machista, Sim. patriarcal. A gente vive nessa sociedade. Entendi. É que é bem difícil. Isso, Cansativa. então é uma coisa assim, que ela vai mudando aos poucos e de geração para geração. Já mudou muito, a meu ver, mas ainda tem muito a mudar, né? Então não adianta você vir e chutar o pau da barraca, né? Não adianta, porque aí você vai terminar sendo julgada, então vai terminar faltando com respeito. Isso é uma coisa que eu acho que nós mulheres, a gente tem que se juntar para ir conquistando cada vez mais. Mas não é uma coisa que vai acontecer de vez, porque você não quebra culturas, você não quebra tradições de uma vez só. Você vai quebrando. É um gerúndio, né? É um processo. É um processo. Ai. Muitas coisas. Agora meu juízo tá estalando. Esse episódio vai deixar todo mundo bem reflexivo, né? É. A gente falou sobre muitas coisas aqui bem legais, eu achei. Minha gente, dividam com a gente o que vocês pensaram. Joguem lá no @ E o não quarto esquecer rosa. de colocar a caixinha, viu? Não, Se a gente vai existe botar. o ponto G ou não. A gente vai botar e aí vocês vão descobrir. Ou ficar mais confusos, talvez, como eu tô saindo daqui hoje. Mas é bom, né? Deixar a mente da gente confusa é bom, porque a gente vai quer dizer que tá pensar pensando, mais, a gente vai discutir mais sobre o assunto, a gente vai amadurecer e crescer. É assim que faz a gente ir pra frente, a gente mudar pensamentos, né? Hoje eu tô dizendo isso, pode ser que daqui a alguns meses eu volte dizendo, minha gente, não penso mais nada daquilo ali que eu falei. Mudei já, porque mas alguém a vida me fez pensar de um jeito né? diferente, São né? diferenças Ou que vão mostrou outro acontecendo. ponto de vista que eu não tinha visto antes. Uhum. E eu acho que é isso mesmo, a gente tá na vida para estar aberto mesmo, a mudança de pensamento, a mudanças de paradigmas e a mudanças de cultura. Senão a gente não vai evoluir nunca, a gente vai ficar sempre na mesmice. Melino Telecurso 2000, brincadeira, amiga. Hoje Minha gente, hoje ela tá babadeira. Ela tá assim, fechando. Minha gente, por hoje a gente fica por aqui, tá certo? Acompanha a gente, curta, por favor. Curta a gente. Deixe seus comentários, respondam a caixinha se vocês acham que existe o ponto G ou não. Manda esse. Assim, vamos fazer uma estratégia? Se você tá tendo algum problema assim com o rolinho, com o boy, ou com a girl, com o que quer que seja, pega esse podcast e só encaminha. Só joga assim, olha, vê que coisa legal essas duas doidas aqui. Compartilha. Só compartilha. Vai que ele pega a indireta e aí as coisas vão progredindo, entendeu? Vai que cola, vai que dá certo. E marca a gente, depois conta a gente pra dizer se deu certo ou não. A gente promete que a gente não conta pra ninguém. E se liguem, viu, que vão vir mais episódios por aí. Pois é. Diz Um beijo para vocês. Pessoal, @ o quarto rosa com 2 R's no final. Não esqueçam da por gente. hoje é só, gente. Beijos. Tchauzinho.